Fala aí, guerreiros! Tudo bem com vocês? Chegamos à questão de número 25 da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros, ano de 2019, caderno amarelo como referência. Vamos fazer a leitura da questão. O conjunto solução nos reais da inequação 5 dividido por x menos 1 maior do que 1 é o intervalo. Bom, galera, é o seguinte, para a gente resolver inequações que possuem quociente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o segundo membro da inequação. Ele precisa ser igual a zero, e aqui no caso não é. Então, para a gente colocar na forma padrão que a gente precisa, vamos passar esse 1 para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, 5 sobre x menos 1 menos 1 maior do que zero. Bom, aí aqui a gente vai precisar efetuar o MMC. Aqui a gente coloca 1 no denominador. Então aqui, obviamente, o MMC entre x menos 1 e 1 é o próprio x menos 1. Então a gente vai obter aqui 5 menos, cuidado agora, porque eu vou colocar entre parênteses, porque depois esse sinal negativo ele vai inverter, né? Sobre x menos 1 maior do que zero. Beleza? Bom, vou passar para cá. Então, tirando os parênteses, vai ficar menos x mais 1. Então, em cima vai ficar menos x mais 6 sobre x menos 1. E isso tem que ser maior do que zero. Beleza? Então, agora a gente chegou num ponto importante da resolução da inequação quociente. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse numerador, vai olhar para esse numerador como uma função afim, uma função do primeiro grau, do tipo f de x igual a menos x mais 6. E no denominador, a mesma coisa. Vou chamar essa função de uma função g de x igual a x menos 1. Por que isso, Fabrício? Porque eu preciso observar quando que o quociente, perdão, está aqui, ó, quando esse quociente é positivo, ou seja, é maior do que zero, e estritamente maior do que zero, não pode ser nem ser igual a zero. Então, o que eu tenho que observar? Eu vou observar o sinal fazendo o estudo dessa função. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer para observar o sinal? A gente vai fazer um estudo do sinal, tá? Da seguinte maneira. Primeiro, vamos olhar para a função f de x. F de x é igual a menos x mais 6. Como é que eu faço esse estudo do sinal aí, Fabrício? Relativamente simples, galera. Primeiro a gente acha a raiz. Como é que a gente acha a raiz? Pega a função e iguala a zero. Nesse caso, resolvendo isso aqui, ó, x é igual a 6. Beleza? O que consiste em fazer o estudo do sinal? Relativamente simples, galera. A gente faz um esboço do gráfico dessa função. Então, imagina que o eixo x, essa função é uma função do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função é uma reta. E ela cruza o eixo x no valor da sua raiz, que no caso aqui a gente já calculou, e é 6. Está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma reta passando por 6. Detalhe, galera, para quem ainda não lembra. Na função afim, quando você tem o coeficiente a, o que é o coeficiente a? É o coeficiente do termo que tem o x. Se ele é negativo, a reta vai ser decrescente. Se o a for positivo, ela é crescente. Então vai ficar assim, ó, decrescente, essa reta laranjinha que eu desenhei aqui é o gráfico da função f. E ela cruza o eixo x na raiz. 6. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, antes do 6, o gráfico está na parte de cima, ou seja, é positivo. Depois do 6, o gráfico está na parte embaixo do eixo x, ou seja, é negativo. Beleza? Guarda isso aí. Vamos fazer a mesma coisa para a função g. g de x é
x menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora? Mesma coisa. Acha a raiz, aqui no caso é bem simples, né? Basta fazer a função ser igual a zero. A gente encontra rapidamente x igual a 1, observando aqui que, nesse caso, o coeficiente a é igual a 1, é positivo. Então, se é positivo, a função do primeiro grau ela é crescente. Então, a gente vai fazer o mesmo esboço aqui. Traça o eixo x, só que agora eu vou desenhar uma reta crescente, assim, tá? Aqui é 1. Antes do 1, a reta está abaixo do xx, então aqui é negativo, e portanto aqui é positivo. Beleza? Bom, galera, seguinte, detalhe importante. Observe que a minha inequação, ela tem um sinal apenas de maior, tá? O que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Porque, como isso aqui é um quociente, existe uma restrição. Ó, observe que o x tem que ser diferente de 1, tá certo? Então, observe o seguinte, se fosse maior ou igual, nesse caso aqui, para x igual a 1, eu não poderia incluir no meu campo de solução. Mas, como ela é estritamente maior, não vai interferir muito nesse exemplo. Mas isso é um caso que a gente tem que sempre observar no estudo, na resolução de inequações. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora a gente vem para a parte do quadro de sinais. O que vem a ser o quadro de sinais? É uma forma de você organizar e analisar quando que o quociente é positivo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente dispõe na primeira linha, em ordem crescente, as raízes. Então, as raízes foram 1 e 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 e 6. Esses furinhos aqui que eu desenhei, essas bolinhas, a gente vai chamar assim, a gente chama de bolinha aberta, caso o valor não seja incluído, e bolinha fechada, a gente pintaria ela caso a gente fosse incluir, né, as raízes na solução da inequação. Nesse caso, como a gente já observou que a inequação ela é estritamente maior do que zero, ou seja, não pode ser zero, e a gente já sabe que a raiz é exatamente o caso em que ela é zero. Não pode ser zero, tem que ser maior do que zero. Então a gente exclui as raízes nesse caso. Beleza? E agora é fácil. Agora é a gente dispor os sinais de acordo com as raízes. Então observe aqui, ó, função f. O que acontece com a função f? Antes do 6 é positivo, depois do 6 é negativo. Então, ó, o 6 está aqui. Antes do 6, ó, positivo. Então aqui é positivo, porque está antes do 6. É negativo depois do 6. No outro caso, é negativo antes do 1 e positivo depois do 1. Então, aqui vai ficar assim. Ó. Vou colocar numa outra corzinha. Antes do 1 é negativo, depois do 1 é positivo. Beleza? E agora a gente usa a regra dos sinais. No quociente, vale a regra dos sinais da multiplicação. Né? Aquela história, sinais iguais sempre positivo, sinais contrários negativo. Então, ó, mais com menos dá menos. Então, vou colocar aqui em azul. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Aí você vai observar o seguinte. Entre que valores ela é positiva? Porque é o caso da nossa inequação. Né? Se fosse menor do que zero, eu vou olhar para o intervalo onde os valores são negativos. Então, ó, observe que o intervalo que me interessa é esse aqui, ó. Entre 1 e 6. Aberto em 1, como a gente já viu, porque não pode ser zero. Aberto em 6, porque nós já vimos que também tem que ser maior do que zero, não pode ser zero. E aí você observa, então, na linguagem de intervalos, que aqui eu tenho aberto em 1, aberto em 6 e
esse intervalo, a gente tá, deixa eu dar minha cola aqui, na letra E dessa questão. Falou, galera? Um forte abraço e até a próxima.